Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 12 de dezembro, dia em que o Ibovespa caiu aí 2% no pregão de hoje, dando sequência à sua tendência de baixa de curto prazo, confirmando um viés de baixa também no prazo maior gráfico mensal, que eu vou mencionar daqui a pouco aqui nesta análise. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva aqui gratuitamente no canal, deixe seu like, seu joinha, deixe ativado o sino das notificações para sempre ser lembrado de um conteúdo como esse, na análise de fechamento, como o radar do mercado, a nossa sala ao vivo aí para operações de mini índice, mini dólar e também análise ao vivo para você, tudo de forma gratuita e também conteúdo aí de aprendizado. Então se inscreva aí gratuitamente. Nessa análise de hoje, observe aqui que eu vou comentar sobre o Ibovespa, depois mini índice, mini dólar, PETR4 vale 3 e todas essas outras ações aqui, que são 14 ações mais a PETR4 vale 3, 16 ações serão comentadas nesta análise de fechamento. Se o ativo que você solicitou não está aqui nessa lista, ou você quer uma análise de outro papel, coloca aqui nos comentários qual é o ativo que você quer que a gente comente na próxima análise de fechamento do pregão. Agradeço demais por sua participação. Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar aquele like, aquele joinha, enquanto roda aqui a vinheta da análise de fechamento do pregão. Então vamos lá, Ibovespa queda de 2,02%, vou colocar aqui na tela um gráfico mensal, cada barra dessa aqui representa o comportamento aí de um mês do índice Bovespa, o que estamos vendo nesse mês, uma queda de 6,35%, lembrando que a média de queda nos meses que fecham no negativo, considerando ali os últimos 24 anos, a média de queda na faixa de 5,8% a 6,8% para o índice Bovespa, então está dentro já dessa média de queda. E olhando aqui, perdeu a mínima do mês passado. O que isso significa? Significa dizer que agora nós temos uma confirmação de um movimento de baixa pelo gráfico mensal, que seria menos provável da gente já ter algo muito relevante para cima, de cara, que vai confirmando esse viés de baixa. Se olharmos aqui para o gráfico semanal desse lado de cá, dá para perceber que já gerou um pivôzinho de baixa, que a projeção de queda que eu tinha comentado no radar da semana na faixa 105.700 pontos já foi atingida, e a próxima projeção já está na faixa dos 101.000 pontos. Então nós temos aí, dentro do movimento de baixa, não tem nenhum sinal contrário à queda. O que fica é que, olhando para o GPS da tendência que eu coloquei, inclusive, lá um post no meu perfil no Instagram, esse aqui, que você pode seguir, lembrando, o Dalton Vieira, não tem dois Is no Vieira, dois Is juntos. Eu digo isso porque tem perfil fake lá no Instagram, querendo que você coloque R$1.000 lá para operar criptomoedas e te dá R$7.000, entre aspas, né? Isso é um golpe, não caia nessa. Não faço isso, eu não gerencio capital de terceiro, eu apenas faço todo o processo aqui de análise e recomendações através de carteiras recomendadas, swing trade, day trade. Então, para quem me acompanha sabe que isso não existe. Então, se você não acredita em fórmula mágica, você não vai cair nesse conto de fada aí de ganhar dinheiro rápido ou de garantir rentabilidade em renda variável, que isso não existe também. Então, vai lá no perfil, tem lá o GPS da tendência, eu comentei que ele está 88% alinhado para baixo. Significa dizer que ele está num cenário mais de sobrevenda. Pode até ficar um pouco mais? Pode. Mas já começa a ter indício de alguns ativos poderem entrar no processo de recuperação. Então, se for para arriscar operações nesse momento, para venda, relação risco-retorno começa a ficar mais desfavorável, e para compra um pouco mais interessante, mas sabendo que vai ter um risco maior, porque os ativos estão dentro da tendência de baixa. Eu falei quais são os ativos lá que são mais interessantes de se olhar dentro da lista lá das ações que eu acompanho para buscar essas oportunidades de compra. Então, Ibovespa, queda, perda da mínima desse fundo aqui no gráfico semanal, perda da mínima mês passado, que é justamente isso aqui. Já temos aí tendência de baixa, então tendência de curto a médio prazo, mensal também com topo descendente,
está tudo alinhado para baixo nesse momento. Para o Ibovespa gerar algum indício de reversão dessa tendência, voltar para cima da média móvel de 13 períodos. Sinalizações de alta aí para cima, pelo menos, da região dos 108.800 pontos, 108.800, 108.900. Se superar a máxima desse pregão, também já gera um indício de repique de alta, mas ficou um candle muito grande. Se fosse aqui BOVA 11, por exemplo, entrar comprando aqui não seria o caso. Vou botar até gráfico de BOVA 11. Se abriu com gap, ok, não, mas é isso. Ficou com um candle muito grande, né? Entrar comprando aqui, o stop fica muito longo e você já entra muito dentro da zona de resistência. O ideal é que tivesse algo mais para baixo para depois gerar um sinal de alta para você buscar alguma compra. Então temos, enfim, um cenário mais alinhado para baixo nesse momento. Nos futuros, gráfico de 60 minutos, ó, nos últimos 25 minutos do pregão, fechamento forte de queda de 0,82%. Então o Ibovespa já abre pressionado, a não ser que o próximo pregão já abra aqui subindo. Mas se está subindo 1%, opa, então o Ibovespa, na verdade, a gente vai olhar para que porque o Ibovespa pode subir, se estiver subindo 1%, significa dizer que volta aqui, ó, subindo aqui 1%, está na faixa de 1.000 e pouco. E aí, olhando para cá, a gente tem aqui, seria 0,2%. Então, eu descontaria isso aqui. Agora, se abrir caindo, significa dizer, se abrir cair 0,2%, a gente vai somar mais ou menos esse 0,8%, mais 0,2% a expectativa para o Ibovespa de abrir caindo aí 1%. Então, de maneira geral, temos um sinal de topo na média móvel de 13 períodos, aumentando a probabilidade de queda. Se abrir caindo, realmente apontando para baixo, vamos focar mais em uma operação na ponta vendedora. Ponta compradora, preferencialmente se abrir subindo, voltando para cima da média móvel 13 períodos, preferencialmente para cima dos 105,630. E amanhã temos CPI lá nos Estados Unidos, 10,5 aí, inflação nos Estados Unidos, e tende a dar uma balançada aí no mercado. E na quarta-feira teremos ainda o FONC, a reunião do FONC, né, que é o Fed, decidindo a nova taxa de juros dos Estados Unidos. Então, semana aí bem com dados importantes que tende a dar uma balançada no mercado. Dólar no dia de hoje, queda não alta, forte, pivô de alta no gráfico diário, superação da máxima da semana anterior, ainda brigando com a média dá para perceber aqui no gráfico diário que está bem flat, bem lateral, bem indefinida, mostrando essa lateralização forte aqui do gráfico semanal. Mas de maneira geral, temos um candle de força. E olha só o que aconteceu, força, queda, bate na média, gera fundo nos últimos 30 minutos de pregão. Abriu subindo, vou focar mais em compra. O mesmo que abra caindo, também dá para monitorar de perto aí operações da ponta compradora. Ou seja, abriu caindo, fundo ascendente, pivô de alto, um gráfico de 10, de 5 minutos, fica muito mais para buscar a operação de compra. Para reverter para venda, ele que ou vai subindo e chega aqui na zona de resistência para pensar em venda, ou abre realmente muito forte para baixo desse fundo aqui para a gente olhar um pouco mais para venda. Mas dentro do contexto do mini índice, seria no primeiro momento olhar mais para venda, e dentro do contexto do mini dólar que temos aqui no intraday, tendência de alta e a sinalização de fundo, mais para buscar a operação na ponta compradora de day trade. A partir de 8h45 estarei junto aí com vocês aqui nesse canal para a gente monitorar as possibilidades de entrada, de compra e venda. Hoje foram 18 operações que eu fiz ali ao vivo com vocês, em cima do mini índice, que o resultado final foi bom. Seguindo aqui para as ações, PTR4 no dia de hoje, queda de 3,24%. Olhando para o gráfico semanal, topo descendente na zona de resistência, então o caminho mais provável para Petro vir para essa região de fundo aqui, junto com o topo ali anterior, enfim, uma região mais por volta dos 22,30. Caminho mais provável. Tem um gap aqui aberto nos R$ 21,12 a R$ 21 número redondo aqui, ó. Então a Petro pode caminhar sim para essa região aqui. Quem tiver vendido na Petro, quiser colocar um stop, deixa acima da máxima de sexta, que estaria de bom tamanho o stop aqui, na faixa dos 25,05. Se ela ameaçar subir aí nos próximos pregões, gerar algo assim, depois gerar algum sinal de baixa, eu vou ficar interessado em abrir venda na PETR4. Então não estaria interessado em abrir compra na Petro depois dessa sinalização de topo descendente no gráfico semanal. Vale 3, queda forte de 3% no pregão de hoje. Então foi lá, bateu na zona de resistência aqui, ó. Não conseguiu fechar acima, perdeu a mínima do pregão anterior, quem estava comprado, possível sinal de saída. Já gera sinal de baixa, caminhando para a média, enfim, se ficar enrolado aqui em cima da média, gerar sinal de alta novamente, aí sim me chama mais atenção para compra na Vale 3, já cheguei a mencionar isso aqui na análise de fechamento até da sexta-feira.
enfim, não tem sinal de entrada ainda na ponta compradora em cima da Vale 3. Apenas se tivesse comprado, teria gerado saída aqui na perda da mínima da sexta-feira, a oscilar abaixo de 87,53. Mudou a tendência dela de alta? Ainda não. Tendência de alta. O último fundo ascendente é esse aqui, não é tão relevante assim, mas pelo menos é um ponto onde bate no nível de resistência anterior. Se voltar aqui para baixo, meio que anula essa tendência de alta de curto prazo e traz uma expectativa de se ter uma correção pelo gráfico semanal ali da tendência de alta de curto a médio prazo. Esse aqui é de curtíssimo a curto prazo do gráfico diário. Próximo ativo, CCNA3, operação encerrada. A gente abriu uma compra no papel que ela estava gerando sinal de fundo ascendente em cima da zona de suporte, mas foi lá e reverteu o sinal de alta. Então saímos dessa posição comprada com o stop cheio, stop total, que significa dizer perda de 0,5% do capital total destinado a operações de swing trade, mas tivemos aqui no pregão de hoje a LSO3 batendo no objetivo da nossa venda. A gente fez uma venda aqui para trás, né? LSO3, enrolou, mas chegou a bater no nosso objetivo aqui nessa operação. Então, passando agora para falar o resultado dessas duas operações, colocando aqui na tela para vocês, primeiramente a operação de perda aí da CCNA3, que perdemos aí 4,83% na operação, representou 0,5% sobre o capital total, essa perda na CCNA3. O outro ativo que nós encerramos foi a LSO3, que trouxe um ganho de 8,5% e um crescimento de 0,75% do capital total nessa operação da LSO3. Então, duas operações encerradas, uma com ganho e outra com perda no dia de hoje. Lembrando que, olhando para o mês aqui, está positivo em 1,49% das operações de swing trade. Mês passado foi negativo. Então, tivemos aí uma sequência boa, positiva, depois um mês negativo, e esse mês que o Ibovespa está caindo mais de 6%, a gente está com quase 1,5% aí no swing trade. Seguindo para falar aqui das operações que nós temos em aberto. Então, primeiramente aqui, vou comentar de Unip 6, que é a venda mais antiga aqui que está aberta. Seguimos aí na ponta vendedora, podendo reposicionar o stop aí, por exemplo, para cima da máxima do pregão, desse último pregão aqui. Chegou próximo aí do objetivo da nossa venda aqui, o papel no pregão de hoje. Ainda teria que cair mais para atingir o nosso objetivo. Seguimos na ponta vendedora, stop aí de proteção de lucro, não sair mais perdendo desse papel. CIRI3, que também está indo na tendência de baixa, caiu hoje 4,2%. Essa se aproximou mais do objetivo, não bateu no objetivo, ficou perto do objetivo, menos de 10 centavos para o objetivo. Vamos ver se ela bate aí no próximo pregão, no objetivo da nossa venda de CIRI3. TRPL4, também estamos na ponta vendedora no papel. Gerou hoje uma recuperação aqui no final do pregão, candle ali formando um martelo. Então é um dos ativos que a gente pode até buscar trazer uma saída sem perda nessa operação, colocando stop aí acima dos 22,43. Se gerar aí, já são 3 candles aí do movimento de baixo, gerando um sinal de alta, a gente pode encerrar essa posição. É algo que a gente vai avaliar, e se tiver aqui a mudança desse stop, você vai receber essa informação no seu celular através aí do aplicativo DV Invest, ou no seu navegador. Você vai acessar lá app.dvinvest.com.br, fica antenado lá nos detalhes de cada uma das operações. KLBN11, estamos na ponta compradora, que abrimos junto com o CCNA3. Essa aqui não fez uma queda, mas voltou a subir 0,24% no pregão de hoje. Esteve em queda, né? Dentro do dia aqui, uma queda de 1,7%, conseguiu chegar a estar em alta de 0,8% e fechou com alta de 0,24%. Seguimos comprados, sem nenhuma mudança nessa posição comprada. Então, a nossa única compra aberta está em Klabin, e nós temos 3 vendas em aberta nesse momento. BBDC4, Bradesco, gerou um candle ali de reversão chamado de martelo, mas para confirmar esse martelo e aumentar a probabilidade de se ter algo para testar essa região de antigo fundo, resistência um pouco mais relevante por volta dos 14,88 até a média que está em torno dos R$15, precisa superar a máxima do pregão de hoje, 14,35. Dá para arriscar uma compra? Pelo fato de ter testado os 13,80, para quem lembra da questão dos 13,80 que eu venho comentando, de suporte mais relevante no gráfico quadrimestral, tem uma região de 13,80 a 13,50. Se vier um pouquinho mais para baixo, melhor ainda. Por quê? Porque esse candle ficou relativamente grande. Se eu olho para o true range aqui, que é a volatilidade média,
A média está de 45 centavos e o candle de hoje foi de 55. Foi maior do que a volatilidade média do candle de hoje. Significa dizer que se eu for entrar comprando esse ativo, eu vou ter um stop maior do que a volatilidade média. Logo, eu tenho que exigir mais para gerar uma boa relação de retorno. Então, basicamente, 1 para 1 aqui, para a média. Então, ficou um pouco apertada essa operação, mas é uma das alternativas para quem for abrir compra aí em cima de nível de suporte importante Bradesco. Se pegar aqui um gráfico mensal, jogar aqui do lado de cá um mensal, dá um zoom menos, dá para perceber como essa região é uma região relativamente importante para o papel. Era um topo, era um fundo e está aqui batendo nessa região de fundo, podendo até vir mais abaixo, mas já é um nível de importante de preço para a ação. Depois de Bradescão, que está dentro de uma tendência de baixo, gráfico diário, mensal, semanal, por isso que tem um risco maior na ponta compradora, eu vou falar aqui de, deixar o semanal do lado de cá, JBSS3, que terminou o dia de hoje em queda de 1,04%, segue dentro de uma tendência de baixa, todos os prazos operacionais, semanal e mensal, semanal e diário aqui dentro de uma tendência de baixa, sem sinal de subida, por mais que tenha aqui, olha só, um grande candle de alta que não evoluiu, outro candle de alta que não evoluiu e já vem e perdeu a mínima dele. Então, enquanto o mercado não gerar nada relevante aqui, mesmo que fosse para superou a máxima desse candle aqui, é o sinal de subida, mas eu não abriria compra assim, pela forma como está acontecendo, não abriria compra. Quem quiser arriscar compra no papel, o stop vai ficar aqui abaixo dessa mínima, lá nos 20,49, mas entrada na superação dos 21,23, risco maior. Média próxima, eu prefiro mais compra se proporcionar sinal de alta acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Seria algo mais interessante. Ou se escorregar ainda mais aqui, para esse nível de suporte na faixa dos 20,33 a 19,15. Essa região aqui, se afunda mais, testa ali os R$20, gráfico diário aqui, depois gera um sinalzinho de alta, mais afastado da média possível, aí fica mais interessante para arriscar alguma compra contra a tendência em JBSS3. Mas nesse momento alinhado para baixo, gráfico semanal, topos e fundos descendentes, gráfico também diário. Taesa, olhando para o setor elétrico, Taesa que gerou um topo descendente, está dentro do movimento de baixo, tendência de baixo, semanal dentro da tendência de baixo, mensal caminhando aqui para buscar uma região de suporte um pouco mais relevante. Que região é essa? Que eu vejo aqui por volta ali dos R$ 33,50. Região de suporte um pouquinho mais relevante. Então, um caminho mais provável para lá. Compra, se gerar sinal de alta acima da média ali, né? É o que me interessaria mais. Comprar aqui é a mesma coisa, o meu stop fica muito grande para uma zona de resistência muito próxima. Então, não entraria comprando, fazendo entrada contra a tendência em Taesa. CPLA6 chama um pouquinho mais atenção para compra, porque olha só, olhando para o gráfico mensal, está dentro de uma tendência de alta. Está fazendo uma queda, está tendo um meio de queda de 6,81%. Se olha para o gráfico semanal, está corrigindo aqui, assim como corrigiu aqui mais forte, está vindo aqui o movimento para baixo. Já fechou o gap pelo gráfico semanal, só que olhar para o gráfico diário, não fechou o gap está aqui embaixo. Se continuar a queda aqui, se afastar um pouquinho mais dessa média, bater aqui nesse gap ou mais abaixo, gerar um sinalzinho de alta, daria até para arriscar uma compra nesse CPLA6. Mas agora não faria entrada, porque ela acabou de gerar um pivôzinho de baixa, que aumentou a probabilidade de vir a fechar o gap pelo gráfico diário, suporte mais próximo. Então, primeiro em R$ 7,21, segundo em R$ 7,00 a R$ 6,90. R$ 7,00 número redondo e R$ 6,90 o fechamento completo do gap, que está lá no fechamento aqui desse candle, que antecedeu uma abertura aqui em cima. Então, seria o suporte mais relevante em torno de 6,90 para CPLA6, que está dentro da tendência de baixa no gráfico diário, mais leve. Prio 3, teve um pregão bom a Prio 3, com alta de 2,94%. Ela fez um candle aqui, esse aqui, que perdeu os fundos anteriores, mas logo na sequência ela não fez nova mínima. Lateralizou, esse candle era para ser um candle de baixa, não foi. E aí o pregão de hoje veio para montar aqui um topo descendente, mas reverteu e já superou a máxima do grande candle de baixa que perdeu os suportes anteriores. Então já gerou um primeiro sinal de força por parte dos compradores, a Prio 3. Já me levaria a comprar o papel? Não me levaria a comprar o papel, porque a tendência não é de alta, comprando em cima da média, ainda tem a zona de resistência pela frente, mas já é um indício positivo. Se eu tivesse comprado no ativo, eu já deixaria o stop até abaixo da mínima da sexta-feira aqui, Aguardaria mais uns 2 pregões para mudar o stop da região dos 33,15 para a última mínima ascendente do gráfico diário aí, ou seja, a partir da quinta-feira colocar o stop abaixo da mínima da quarta-feira
Quarta-feira tem Fed aí decidindo taxa de juros dos Estados Unidos às 16 horas. Depois aqui de PRIO 3, vou falar de Gol 4, lembrando a tendência da PRIO 3 mais de baixa, mas com contexto, se eu pegar aqui um gráfico semanal do lado de cá, contexto ali mais de indefinição, porque a média móvel do gráfico semanal ainda se sustentando bem, o movimento foi bem forte para cima, esse movimento é mais fraco para baixo, então ativo que realmente se passar a gerar sinais de alta já para cima da média, interessa mais para a compra de swing trade. Gol 4, candle forte hoje de alta de 4,67%, a ação que vem dentro de uma tendência de baixo gráfico semanal, vem picotando um pouco mais essa tendência, demonstrando certa fraqueza para cair. Bate no fundo anterior, fecha abaixo, mas essa semana já está vindo uma recuperação. Belo candle de alta, mas é aquela mesma questão. Para abrir compra contra a tendência, por mais que esse candle seja um candle bom, um candle aí semelhante de um engolfo de alta, padrão de alta dos candles, superação da máxima desse candle seria uma forma de compra, mas o stop, olha o tamanho do stop dessa operação. Vou colocar aqui até na tela para ter uma certa ideia de quanto seria o stop, mais ou menos de 8,6%. E onde é que está a nível de resistência já? 2,5% acima já tem nível de resistência desse fundo aqui, ó, para trás, esse aqui também, e essa região de topo anterior aqui, essa região que anula a tendência de baixa, se for superada, 5%. Então, relações risco-retorno totalmente desfavorável, na minha opinião, risco maior então. O que anula a tendência então de baixa? É ela fazer isso aqui, ó, superar essa máxima aqui desse topo, último topo descendente, se ela superar 8,18. Aí me interessaria um pouco mais para compra aqui, ó, já acima dessa região, acima da média, acima dos R$8, interessa mais para compra na Gol 4. Cielo também teve um dia aí de alta, só que com candle ruim, né? Um candle de que bate na média e perde força. Alta aí de 2,07%, perda da mínima desse pregão aumenta a probabilidade de continuar caindo. Por quê? Porque a tendência é de baixa, pelo gráfico diário e pelo gráfico semanal. Então, nesse momento também não me chama atenção para abrir compra no ativo. Por mais que suba, ótimo, até torço para subida, mas ficaria mais atento para compra mais acima ali da média móvel de 13 períodos. Ou, se tiver uma queda um pouquinho maior aqui para a região de suporte ali da região dos R$4,04 a R$4 número redondo e depois gerar um sinal de alta aí na sequência. Pelo gráfico diário. Quando eu falo sinal de alta, um fundo preferencialmente. Magazine Luiza, candle de indefinição, praticamente não, no 0 a 0 no pregão de hoje, sequência de máximas descendentes aqui, desde que esse patamar que fez isso aqui, ó, fez a sequência aqui de máximas descendentes, superação da máxima desse candle, o primeiro indício para se ter um movimento de subida com resistência importante na faixa ali dos R$3,11 a R$3,15. Compra na superação da máxima no pregão de hoje, a contra-tendência, tem um risco maior, o stop ficaria nos R$2,70 ou R$2,69. Lembrando que o tamanho desse candle projetado aqui para cima é relação a retorno de 1 para 1, basicamente, para a zona de resistência. Eu gosto normalmente, se for para operar contra a tendência, que seja um afastamento um pouquinho maior do preço para a média, para criar uma expectativa maior. Dá para ver aqui que tem uma zona de suporte ali que está em torno de 2,86, está trabalhando abaixo, mas o suporte mais relevante pelo gráfico semanal de Magazine Luiza está na faixa dos 2,58. Então, se esse movimento continuar escorregando até os 2,58 e a superação do máximo do candle anterior for mais distante, assim, a distância para a média for maior, aí sim anima mais para uma compra contra a tendência em MGLU 3. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. E lembre-se de deixar um like, um joinha aqui nessa análise de fechamento pregão. Agradeço demais por sua valiosíssima atenção, por colaborar sempre aqui com o nosso trabalho, compartilhar o nosso conteúdo, aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui totalmente gratuito, inclusive as análises. E aguardo você nesta terça-feira às 8h45 para juntos aí rastrearmos o mercado em busca de oportunidades mini índice, mini dólar e também as análises aí dos ativos que você solicitar. Grande abraço e até mais.